Fala galera, hoje no Resumindo Filmes eu vou explicar sobre um filme antológico de terror, chamado 4 Histórias de Fantasmas, que como o título sugere, nos apresenta 4 curtas conectados pela temática sobrenatural. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos a primeira história com a jovem Samira sozinha numa praça, à espera do namorado Gudu. Só que logo ela recebe uma chamada do cara lhe aconselhando a pegar um táxi, pois ele não poderá levá-la por conta do horário. Samira parece chateada com Gudu, mas ele explica que à noite iria visitá-la. A jovem então encerra a chamada, olha os pássaros no céu e depois pega suas bolsas, se distanciando. Samira logo embarca num táxi, limpa o batom que tinha colocado para impressionar Gudu e depois chega em um prédio. A jovem sobe a escadaria colocando seu jaleco de enfermeira, para em frente a uma porta e toca a campainha. Ao ver que ninguém viria lhe receber, Samira pega o celular, lê as orientações da antiga enfermeira e descobre que a chave ficava na caixa de correspondência. Em seguida, ela entra e sente um mau cheiro instantâneo. Logo, Samira começa a chamar pela dona da casa, e por não ser respondida, adentra o local, vindo a encontrar a senhora Malik acamada em um quarto. Samira se apresenta como a enfermeira que substituía a anterior. A senhora, no entanto, apenas encara a garota sem dizer uma única palavra. Nesse instante, Samira recebe uma ligação da outra enfermeira, que lhe explica que a paciente tinha sofrido um derrame, além de ter demência e diabetes. Em seguida, Samira nota que a bolsa de urina da idosa estava cheia, e a outra enfermeira explica que Armand, o filho da senhora, tinha ficado de cuidar dela durante o fim de semana, mas era provável que tivesse feito um mau serviço. Com o fim da chamada, Samira trata de checar o nível de glicose da paciente, e estranha os números muito baixos. Ela então sugere preparar algo caso a senhora quisesse comer. Porém, Malik pede que a enfermeira faça silêncio para não acordar o seu filho. Samira fica confusa, por isso vai ao cômodo ao lado chamando pelo homem, mas nota que o quarto está totalmente arrumado, sem ninguém. Depois de se instalar, Samira caminha pela casa com incenso para afastar o mau cheiro. Em seguida, ela começa a banhar a idosa com uma toalha molhada, e a velha nota as cicatrizes nos pulsos da garota. Malik fala que tinha alguém na porta. Samira não liga de início, porém a campainha de repente toca. Assustada, Samira vai até a entrada e não encontra ninguém, mas logo vê crianças correndo nas escadas e decide voltar para dentro. Mais tarde naquele dia, Samira olha as bijuterias da senhora de frente para um espelho, abre uma gaveta, tira uma caixinha de dentro e experimenta um anel. Logo, Malik começa a chamar pela enfermeira, que guarda o anel no bolso e retorna a mexer na caixa até encontrar um broche de pássaro. Nesse instante, uma pancada ressoa. Samira corre até o quarto e vê a senhora caída no chão. A enfermeira então ajuda a idosa a sentar e checa seu corpo para ver se nada tinha acontecido. Ao anoitecer, Samira dá a janta da senhora e logo em seguida pega alguns comprimidos. Depois que ela cai no sono, Samira descansa no quarto de Armand e recebe um áudio de Gudu. O relógio marca 9 da noite. Gudu fala que chegaria em 1 hora e Samira começa a se arrumar para o namorado. Mas o tempo passa e ele não aparece. Somente perto da meia-noite é que Gudu manda outro áudio, dizendo que não conseguiria chegar, deixando assim Samira desapontada. Durante a madrugada, Samira dorme tranquila na cama. Algo mexe na coberta e ela desperta. A jovem nota por baixo da porta a sombra de alguém. Vai ao corredor e não vê nada. Por isso, segue investigando a casa. Ao notar que não tinha invasores, ela volta pelo corredor, mas se detém ao ver a porta do quarto da senhora aberta. Samira então decide entrar. Malik está sentada sobre a cama e manda a enfermeira chamar seu filho. A garota tenta desconversar a idosa, mas Malik insiste que Armand está escondido na casa. Isso deixa a enfermeira assustada, mas a senhora começa a falar coisas sem sentido sobre um almoço. Por isso, Samira adentra o quarto e a coloca para dormir de novo. Depois, a jovem volta ao outro quarto, deixa a luz acesa e se deita tentando descansar. Na manhã seguinte, Samira repete a mesma rotina do dia anterior. Depois enche uma bacia com água e vai banhar Malik. O celular da jovem então começa a tocar. Ela atende a ligação e logo se distancia discutindo com Gudu. Durante a conversa, entende-se que o homem é casado, mas está iludindo Samira sobre o futuro término para que fiquem juntos. A discussão logo termina com Gudu prometendo que iria largar a esposa em 1 ano. Samira suplica para o namorado fazer uma visita à noite e ele concorda em ir. Mas com o fim da ligação, Samira começa a chorar. Depois de se recompor, ela volta para o quarto. Malik parece extremamente lúcida e nota seu broche na roupa da garota, porém não fica irritada. Em seguida, Samira conta que foi abandonada quando criança e cresceu em um orfanato, por isso nunca teve nada de valor. No entanto, a senhora explica que aqueles que estão vivos têm tudo, terminando sua fala aconselhando a jovem a não esperar por ninguém. Mais tarde, Samira está lendo. A idosa grita informando que tinha alguém na porta, e a campainha toca. A enfermeira vai até o local e já procura as crianças na escada. Um homem passa despercebido por Samira, e ela retorna a entrar na residência. Uma vez lá dentro, Samira se surpreende com Gudu, que também se queixa do mau cheiro, e a jovem explica que não sabe de onde ele vem. A enfermeira então pede que ele faça silêncio, entra no quarto e mente para a senhora tentando confundir sua cabeça, enquanto prepara os remédios para fazê-la dormir. Depois, o casal vai para o quarto ao lado, e enquanto o namorado tira a camisa, Samira imagina como seria ser dona de uma casa como aquela. Os dois começam a relaxar na cama, mas algo se arrasta pelo corredor e o casal para escutando a movimentação. Samira explica que no dia anterior também parecia ter alguém ali, e Gudu pergunta se foi por isso que ela lhe forçou a fazer uma visita. Esse comentário deixa Samira
Samira chateada. O celular do homem toca e ele começa a falar com a esposa. Samira então sai do quarto, vai à cozinha tomar água e ouve a despensa abrir sozinha. A enfermeira, no entanto, se apressa em trancar a porta. Ouve a velha lhe chamar e volta para o quarto, onde Gudu já está terminando de se vestir e chama Samira para ir embora. Mas ela explica que precisa do trabalho. O homem então diz que tem que voltar para casa. Samira insiste que ele fique, mas Gudu apenas promete que voltaria caso algo acontecesse. Após ele sair, Samira entra no quarto da senhora, que está bem alterada, chamando pelo filho. A enfermeira fala que não tinha ninguém ali, mas Malik lhe confronta, mencionando que não era idiota. Com medo dos vizinhos acordarem com o escândalo da idosa, Samira tenta lhe dar mais pílulas, mas Malik se recusa a tomar, derramando a água no chão. Em seguida, a senhora pede que a enfermeira vá à cozinha à procura de Armand, e Samira só concorda em ir quando ela aceita tomar o remédio. Assim, a enfermeira corre à cozinha para pegar a água, mas se detém ao notar que a despensa está aberta novamente. Assustada, Samira reganha a porta, acende a luz e fica completamente em choque ao encontrar o cadáver da senhora Malik ali, enquanto o fantasma da velha rasteja pelo corredor em direção à cozinha. Encerramos a primeira história na manhã seguinte, com um apartamento cheio de policiais explicando que a idosa tinha morrido há 3 dias, pois Armand não tinha ido cuidar da mãe no fim de semana, e quando ela sentiu fome, decidiu se arrastar até a despensa, onde acabou morrendo. Samira então é vista sentada no sofá e coloca o broche na camisa. Já a segunda história começa com um homem no hospital tirando uma foto de Neha, sua esposa, com um filho recém-nascido. Depois ele sai para o corredor, deixa a câmera sobre um balcão e caminha abanando a fotografia. A enfermeira então deixa o quarto onde a esposa está. O homem continua a abanar a foto caminhando, e logo a funcionária retorna, mas não demora para sair de novo assustada com algo. Em seguida, vemos Neha em casa colocando leite em um copo. Ela mistura com chocolate em pó e se dirige à sala, onde entrega a bebida para o seu sobrinho Ansh. Neha então desliga a TV, coloca uma música para tocar e depois pega um livro para contar uma história ao garoto no quarto. Após ele cair no sono, a mulher tira a escada do sótão, sobe até o local, pega sementes numa vasilha e estica a mão por cima do forro para alimentar os pássaros que vivem ali. Em seguida, ela retorna a descer as escadas, volta à sala, tira a agulha do disco e senta tendo uma crise de ansiedade. Neha então abre uma gaveta, pega um teste para usar e fica apreensiva esperando o resultado, mas logo descobre que continua grávida. Mais tarde naquele dia, o marido dela chega em casa. Ansh observa o casal trocando carinhos e se distancia do local com raiva. Ao anoitecer, o pai de Ansh chega para buscá-lo. Neha fala que o menino não era um problema e seu esposo demonstra antipatia se afastando do local. O pai então deixa a casa de Neha, dirige para sua residência e quando chega, leva o menino para a cama. O garoto então acorda e fala da sua preocupação com o bebê, pois na cabeça dele, Neha deixaria de lhe amar. Porém, o pai explica que a criança não mudaria nada. Isso deixa o garoto aliviado. O pai então desce para fechar a casa, depois vai à cozinha e encontra um desenho na bolsa do filho, onde o bebê de Neha está rabiscado. No dia seguinte, Neha faz uma consulta com uma mulher para abençoar a gestação, e depois vai buscar Ansh no transporte escolar. O garoto dá os braços, mas Neha diz que não podia mais carregá-lo, o que deixa o menino cada vez mais irritado com o bebê que estava a caminho. Ao chegar em casa, Neha sobe as escadas para ir ao banheiro, enquanto o menino fica no andar de baixo agindo de uma forma bem esquisita. No banheiro, Neha termina de fazer as suas necessidades, caminha até a pia e começa a massagear a barriga, enquanto Ansh assiste tudo do corredor. Neha percebe que tinha alguém na porta, mas assim que abre não encontra ninguém. Ela decide checar o quarto mais próximo do banheiro, que no caso é o da criança. Após notar que o menino não estava ali, a mulher se agacha perto do berço e começa a brincar com uma boneca como se fosse a filha. Depois, ela olha a foto que o marido tinha tirado no hospital, comprovando que essa não era a primeira tentativa deles em ter um filho. Mais tarde, Neha está sentada à mesa da cozinha com o garoto e levanta indo a outro cômodo pegar um comprimido. Nesse instante, o menino enciumado faz um desenho do bebê na barriga da mulher e começa a riscar, o que acaba causando dores reais em Neha. Por isso, ela grita para que o garoto traga-lhe água. Após ele se aproximar, Neha bebe a água e fica tranquila. Anshi pergunta o que houve. A mulher fala da dor e logo decide subir para descansar. Anshi, no entanto, volta para os seus desenhos, e enquanto arruma as bonecas no quarto, Neha retorna a sentir dores intensas. Mas novamente, o incômodo cessa e o garoto já surge na porta com outro copo d'água. Neha vai ao banheiro em seguida e por conta das dores que sentiu, sofre um aborto espontâneo, mas o feto começa a mexer. Neha então desperta do pesadelo ao lado do garoto e troca alguns carinhos com ele. Depois, o menino já está no carro com o pai, pergunta do que os filhotes de pássaro se alimentam e o homem fala das minhocas. No dia seguinte, Anshi pega uma minhoca do quintal com um graveto, entra na casa da mulher e sobe as escadas. Neha chega no sótão em seguida, vê o menino com um ovo de passarinho na mão e lhe repreende, ao mesmo tempo que coloca o ovo de volta no ninho e a minhoca desce para o seu braço. Mais tarde naquele dia, o pai chega para buscar Anshi, vai até a sala e Neha sugere que durmam ali por conta do horário. Só que o marido dela se mostra contrário à ideia e toma o controle das mãos do garoto. O menino então se levanta. O pai fala que era melhor irem e Neha acompanha os dois até a frente da casa. Depois, voltamos ao hospital. Neha pega o bebê no braço e o marido faz o registro fotográfico. Então ele sai para o corredor e a enfermeira pega o bebê colocando no berço hospitalar. Em seguida, a enfermeira deixa a sala, o marido continua a abanar a foto e a funcionária logo retorna ao quarto. Mas quando se aproxima do recém-nascido, nota que ele não está respirando e sai desesperada. Ao
notar que algo tinha acontecido, Neha fica preocupada e tenta alcançar a criança, mas está presa na cama sem poder levantar. O marido se aproxima do bebê. Em seguida, Neha tenta falar, mas saem apenas gritos de pássaros da sua boca. O homem então pega a criança pelos pés. Uma asa surge nas costas de Neha e ela assiste o marido jogar o bebê no vaso sanitário. Nesse instante, Neha retorna a acordar em casa, dessa vez mais aflita que antes. Ela vai para o banheiro tentar manter a calma, mas se detém no caminho ao ouvir os pássaros agitados. Neha então abre o sótão, desce a escada e começa a subir para checar as aves, momento em que encontra 2 ovos no chão. Nervosa, Neha se apressa em limpar a sujeira, enquanto lembra que na infância sofreu uma dura repreensão da mãe por ter quebrado os ovos de pássaro, sendo essa a razão pela qual acredita estar perdendo os filhos. Mais tarde, Anshi desce da van escolar, nota que Neha não está ali e segue sozinho para a casa da mulher. Ao entrar na residência, ele chama por Neha, procura por ela nos cômodos embaixo e não a acha. O garoto então sobe as escadas e ouve um grito de pássaro vindo do quarto do bebê, mas assim que abre a porta, ela encontra a mulher comendo minhocas, por isso retorna a sair assustado. Neha então olha para o espelho, vê um pássaro bizarro e começa a se aproximar engatinhando. Logo, ela percebe que o pássaro estava com um feto pendurado na boca, começa a recuar e a ave lhe encara com um olhar assustador. Neha então grita tentando impedir o pássaro, mas ele logo engole o feto completamente. Depois, Neha vê o próprio braço como uma asa e começa a tirar as penas, mas na real ela está arrancando a sua pele. No final do dia, Anshi continua sentado por fora do quarto. O marido de Neha chega e o encontra ali. Percebendo o que tinha acontecido, o homem faz companhia ao garoto até o pai dele chegar. Depois ele sobe para o quarto, abre a porta e vê a esposa completamente paranoica, brincando com uma boneca como se fosse uma criança. Encerramos essa história com Anshi contente no carro do pai, pois ele sempre seria a única criança que sua cuidadora poderia amar. O pai então pergunta do que o filho estava falando, e Anshi finge que estava dormindo. Fala galera, esse segmento é meio confuso e cabem diversas interpretações, mas uma delas é que o filme se trata de uma grande metáfora, de uma mulher que tem ansiedades em relação à gravidez, por ter destruído os ovos dos pássaros quando criança, o que acabou lhe deixando traumatizada. Além disso, o filme dá a entender que ela mesma é quem sabotava as tentativas de conceber um filho, o que explica, por exemplo, a cena do quarto, em que ela vê a perspectiva de um pássaro devorando o feto, ou o comportamento apático do marido, que por saber que a mulher não sustenta uma gravidez, age de forma indiferente com o sobrinho dela. O que você achou desses contos iniciais de 4 histórias de fantasmas? Me falem nos comentários. Lembrando que a antologia ainda tem outras 2 histórias, que eu vou trazer no próximo vídeo aqui do canal. E se você fosse obrigado a ir para um hospício para perder o direito à sua herança, o que você faria? Você quer saber o que Baby Doll fez para tentar escapar desse lugar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para assistir outras sugestões aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.